Muito bem, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir o seu livro no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 25 e verso 26. E o texto bíblico diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Agora, vamos juntos aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Nós vamos ler aqui dois versos também, vamos ler verso 6 e verso 7. Jeremias, capítulo 30, verso 6 e verso 7, e o texto bíblico diz assim: Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Esses dois versos que nós acabamos de ler, no Evangelho de Lucas e no livro do profeta Jeremias, embora eles estejam separados por pouco mais de 700 anos, eles estão falando do mesmo evento. Eles estão falando sobre um tempo de angústia que viria sobre essa terra. Quantos tempos de angústia nós encontramos mencionados lá na Bíblia? Eu gostaria de apenas de enfatizar algo que eu já disse aqui no nosso primeiro encontro, que precisa ficar bem claro entre nós, não é? Algumas pessoas evitam falar sobre assuntos como esse, por exemplo, do tempo de angústia, porque não querem ser taxados de alarmistas e porque dizem assim que as pessoas, quando ouvem esses assuntos, elas acabam aceitando e aceitam a Deus e buscam a Deus por temor e não por amor. Mas eu já disse, eu vou repetir que eu não concordo com isso. Eu entendo que quando você dá atenção a um perigo que é iminente e você se prepara para enfrentar esse perigo, isso não mostra que você é um alarmista, mas ao contrário. Porque quando você toma as providências que são necessárias para qualquer situação difícil, isso é indício de que você está em são juízo, não que você é um alarmista. Além disso, irmãos, esse assunto que nós vamos começar a estudar hoje, ele está longe, muito longe de ser um assunto negativo que coloca medo nas pessoas. Muito pelo contrário. Quando você estuda ele sobre uma perspectiva positiva, a perspectiva correta, enfocando mais o que Deus vai fazer e não tanto o que o inimigo vai fazer, quando você se inteira de todos os fatos, de todas as promessas que Deus coloca na sua palavra, então o seu coração vai se fortalecer, porque você vai ver tantas promessas maravilhosas hoje, promessas da companhia de Jesus ao lado do seu povo, promessa do ministério dos anjos de Deus em nosso favor, né? Promessa da garantia de uma proteção divina e de um livramento final, como nós vamos ver mais adiante, né? Então esse é um assunto positivo, não é um assunto negativo. O primeiro tempo de angústia que nós encontramos na palavra de Deus é esse que você está vendo aí agora, um período de 1260 anos que aconteceu do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798. Um período de 1260 anos onde houve uma grande perseguição aos cristãos nessa terra. Os cristãos eram perseguidos, eles eram oprimidos, eles eram torturados, eram queimados na fogueira, porque eles queriam ser fiéis a Deus, queriam guardar a palavra de Deus. Esse é um tempo que nós chamamos de grande tempo de angústia. E sobre esse tempo aqui, a palavra de Deus disse que nunca houve e jamais haverá um outro tempo de angústia como esse desde que há nação sobre a face da terra. Esse é o primeiro deles. O segundo que eu gostaria de destacar é aquele que nós vamos estudar hoje. É um pequeno tempo de angústia que compreendido entre o decreto dominical até o fim do tempo da graça. Lembrando que o decreto dominical, nós chamamos assim, mas na verdade ele é um conjunto de leis que de alguma maneira vai tentar forçar as pessoas a não guardarem sistematicamente o sábado. De alguma maneira você vai ser forçado a negar a guarda sistemática do sábado. Ele começa com a promulgação desses decretos e ele vai se estender então até o fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça, essa é uma expressão que nós usamos para dizer que a partir daqui não há mais oportunidade de salvação. Quando o Senhor Jesus se levantar no santuário, nós sabemos, ele vai dizer está feito, a partir desse momento quem está salvo, quem está perdido, e não vai haver mais oportunidade de salvação.
Mas fora esse, nós podemos aí encontrar mais alguns tempos de angústia na Bíblia. Nós encontramos um terceiro tempo de angústia que vai ter início com o fim do tempo da graça e vai se estender até a volta de Jesus, que é um período que vai compreender as 7 últimas pragas descritas no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Esse é um período que nós chamamos de grande angústia. E sobre esse tempo aqui, irmãos, a palavra de Deus também diz que nunca houve outro tempo como esse e nunca haverá outro igual desde que há nação sobre a terra. Aí você pode estar dizendo assim, puxa, mas acho que ele está um pouco confuso, porque ele diz que aquele primeiro lá era um tempo qual nunca houve, agora está dizendo que esse terceiro aqui também é um tempo como nunca houve. Então eu não estou confuso, nem a Bíblia, é isso mesmo. Porque aquele primeiro período, que foi do ano 538 até o ano de 1798, ele foi um tempo de angústia como nunca houve e jamais haverá nessa terra para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que queriam guardar a palavra de Deus e ser fiéis a Deus, eles foram perseguidos ali. Mas este outro tempo de angústia, que vai começar com o fim do tempo da graça e se estender até a volta de Jesus, ele é um tempo de grande angústia, como nunca houve e jamais haverá outro para os ímpios, não para os filhos de Deus. Esse tempo de angústia não é para os filhos de Deus, ele é para os ímpios. Porque esse tempo de angústia, as 7 últimas pragas que vão cair nessa terra, nós vamos falar mais sobre elas no nosso penúltimo encontro, elas nada mais são do que parte da execução do juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele vai ser executado sobre quem? Não é sobre aqueles que vão estar salvos, mas é sobre aqueles que vão estar perdidos, sobre os ímpios. Então, você não precisa temer e nem se preocupar com isso daqui. Agora, além desses 3, ainda existe um quarto tempo de angústia, que a Bíblia menciona, que é exatamente aquele que nós lemos nos 2 textos dessa noite. Inclusive, o texto de Jeremias menciona, olha, é tempo de angústia para Jacó, um tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia de Jacó ele vai começar durante a 2ª praga e ele vai terminar durante a 7ª praga. Por enquanto, vou dizer apenas que a angústia de Jacó vai começar na 2ª praga, vai terminar durante a 7ª praga, pouco antes da volta de Jesus, e esta será uma angústia espiritual. E nesta noite, então, eu quero estudar com vocês sobre esse pequeno tempo de angústia. Conforme nós vamos estudar sobre ele, você vai perceber que aqui vão acontecer 4 grandes eventos. Eu quero explanar nesta noite para vocês sobre 4 grandes eventos, 4 grandes acontecimentos que vão ter o seu lugar aqui nesse pequeno tempo de angústia. Mas quando eu falar sobre eles, eu não quero que você pense neles assim numa dimensão vertical. Não quero que você pense numa dimensão vertical. Porque se você pensar numa dimensão vertical, você pode ter a impressão de que esses eventos eles vão ser consecutivos, né? Sucessivos. Começa um, aí ele termina, depois vem o segundo, quando o segundo termina vem o terceiro, depois vem o quarto, e não é assim. Eu quero que você pense neles numa dimensão horizontal. Porque quando você pensa numa direção horizontal, você vai ter a certeza e vai ter a impressão de que eles vão correr todos em paralelo e simultaneamente. Simultaneamente. Todos eles vão começar ali com a promulgação do decreto dominical, talvez algum comece um pouco antes, talvez outro comece um pouco depois, mas todos eles vão começar ali próximos à promulgação do decreto dominical, e todos eles vão se estender até o fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça vai pôr um fim também a esses 4 eventos, a esses 4 acontecimentos. E eu vou dizer para vocês quais são, mas antes de eu dizer para você quais são, eu quero primeiro te mostrar o que é que vai provocar esse pequeno tempo de angústia, né? E serão 2 fatores. O primeiro fator que vai provocar esse tempo de angústia é a perseguição. Os filhos de Deus não vão poder comprar nem vender. Porque imagine, irmãos, quando for promulgado esse conjunto de decretos, aquele que for fiel a Deus e permanecer firme a Deus na questão da guarda do sábado, especialmente, ele vai se colocar numa situação de que ele não vai mais poder ter trabalho. Se você quiser guardar o sábado, vai chegar uma hora que você não tem mais como trabalhar. Se você não tem como trabalhar, você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não pode comprar, você não pode vender. E isso vai provocar uma angústia
não é? Nas pessoas. Somado a isso, vem o segundo fator, que é a saída das grandes cidades. Lembra que nós estudamos no primeiro encontro que o decreto dominical, esse conjunto de leis, é o último aviso especial de Deus para nós, e uma das coisas que Deus quer nos avisar, que será então o momento de nós sairmos de uma cidade grande como essa. Então imagina você ter que sair de uma cidade grande como essa para ir para uma cidade menor, um lugar que você não conhece, que você não sabe nem onde é, e ainda você vai sem emprego, sem dinheiro, sem poder comprar nem vender, e isso vai produzir uma angústia muito grande em você. E essa saída das grandes cidades, ela vai se dar em duas etapas. Primeiro, nós saímos de uma cidade grande para uma cidade menor, com a promulgação desse conjunto de leis, que vai, de alguma maneira, nos forçar a negar a guarda do sábado. E aí, mais à frente, então, quando chegarmos na segunda praga, vai ser promulgado um outro decreto contra os filhos de Deus. E aí, então, vai ser o momento de nós deixarmos essas cidades pequenas e irmos, então, para os lugares mais solitários, né, mais isolados da terra. Eu quero começar explanando os 4 eventos que vão ter seu lugar aqui nesse pequeno tempo de angústia. E o primeiro deles que eu gostaria de mostrar para vocês nessa noite é este aqui, a sacudidura. Irmãos, o que é a sacudidura? Ela é um processo de apostasia e seleção. Deus ele se utiliza de algo que era comum aos agricultores dos tempos bíblicos, né, para nos mostrar algo muito especial que aconteceria nos nossos dias, nos dias em que estamos vivendo. No passado, os agricultores eles não tinham esses maquinários que existem hoje, e nós sabemos que existe uma praga que cresce junto com o trigo, na plantação do trigo, e essa praga tem um nome, é o joio. O joio cresce junto com o trigo. Então, os agricultores, sem esses maquinários, eles tinham que, de alguma maneira, que separar o joio do trigo. Mas como é que eles faziam isso? Bom, eles nunca faziam isso na plantação, enquanto o grão do trigo não estivesse maduro. Porque, visivelmente, não existe muita diferença entre o joio e o trigo. Então, como é que eles faziam? Eles deixavam que os dois crescessem juntos, até que o grão do trigo estivesse maduro, pronto para a colheita. Então, eles ceifavam o campo e colhiam os dois juntos, separavam em feixes, e depois eles colocavam esses feixes em cestos. E eles colocavam, então, nesses cestos, eles sacudiam esses cestos e eles jogavam tudo para cima. E quando, então, eles jogavam tudo para cima e o vento soprava, aí agora, então, se fazia aparecer a diferença entre o joio e o trigo. Porque o trigo, o grão do trigo, por ele estar maduro, ele já tinha peso suficiente para voltar e cair de novo dentro do cesto. Mas o joio era palha, então não tinha peso, e com isso, então, quando o vento soprava, o vento levava essa palha, e no final desse processo permanecia dentro do cesto apenas o grão do trigo maduro. Isto é o que a Bíblia chama, né, de joeiramento, ou peneiramento, ou de sacudidura. Deus vai colocar todos os habitantes dessa terra dentro de um grande cesto, especialmente aqueles que fazem parte do seu povo. E conforme esse cesto é sacudido e todos nós seremos lançados para o alto, né, muitos serão levados pelo vento. Por quê? Porque não tem peso espiritual, porque não tem relacionamento com Deus. São como a palha. Tem um cristianismo superficial, um cristianismo de aparência, não se firmam na verdade. Muitos lugares serão esvaziados na igreja. Mas isso não significa que esses lugares ficarão vazios. Porque ao mesmo tempo que muitos que são como a palha e serão levados pelos ventos para fora, muitos outros que estão lá fora, que são como um trigo maduro do Senhor, que tem experiência com Deus, eles serão lançados para dentro do cesto e eles ocuparão os lugares que serão deixados. Os bancos da igreja não ficarão vazios. E o fator, meus irmãos, o fator que sacode tudo, o fator que lança muitos para fora, sempre é o mesmo fator que vai trazer muitos para dentro. E qual é ele? É a verdade. É a palavra de Deus sendo pregada com o poder do Espírito Santo. Porque muitos que já têm essa verdade, quando ela for pregada como deve, quando ela for pregada com o poder do Espírito Santo, muitos não vão suportar. Né, não vão suportar negar-se a si mesmos por amor a ela e serão sacudidos, serão levados para fora. Porque tem um cristianismo superficial, de aparência, essa verdade vai exigir muito deles, ela vai parecer ser muito dura para eles. Agora, enquanto isso, muitos outros que estão vivendo lá fora e que
já estão acostumados a dar tudo que têm por amor a Cristo, essa verdade não vai exigir muito deles, e eles vão vir para cá e vão sentar nesses bancos. E hoje nós já podemos ver esse processo acontecendo. Me permite surpreender você agora, porque essa sacudidura, ela não vai começar, ela já começou. Em pequena escala ainda, é verdade, ela vai se intensificar muito com a promulgação do decreto dominical, mas ela já iniciou e nós já podemos ver esse processo em pequena escala. Porque o que é que nós vemos hoje? Vira e mexe sopra, né, sobre nós os ventos da perseguição, quando um pai de família escolhe ser fiel à palavra de Deus e escolhe guardar o sábado, e aí então agora ele é oprimido no seu trabalho e ele fica entre a situação de ter que escolher fazer a vontade de Deus e perder o seu emprego e de não ter mais o sustento para a sua família. E muitos cedem, acabam cedendo, são lançados para fora. Às vezes um jovem está estudando a faculdade e ele tem que escolher ali entre fazer ou não as aulas sexta-feira à noite, perder ou não o semestre de ficar de DP, então ele acaba cedendo. Vira e mexe e sopra sobre essa igreja ventos de falsas doutrinas, quando alguém se levanta dizendo, olha, Jesus não é Deus, Espírito Santo não é Deus, né? Ou então nós somos perfeitos, não somos mais pecadores, perfeccionismo, ou então toda uma sorte de coisas que nós vamos vendo com o passar do tempo invadindo a igreja, como se Deus não se importasse mais com certas coisas, como se Deus, né, como se a palavra de Deus mudasse. E aí agora então o que acontece? A igreja ela se posiciona. E quando a igreja se posiciona, essas pessoas, elas têm, digamos assim, elas se sentem cerceadas pela igreja, porque a igreja não pode compactuar com essas falsas doutrinas. E essas pessoas acabam saindo da igreja, mas elas nunca vão sozinhas. Elas sempre levam muitos outros. Vira e mexe, Deus levanta dentro da sua igreja algum filho seu, alguma filha, e eles levantam ali pelo poder do Espírito Santo e eles pregam a palavra como deve ser pregada, eles chamam o pecado pelo nome, não ficam apenas fazendo mensagens de autoajuda ou sermãozinho água com açúcar para agradar as pessoas. E agora, então, muitos que estão sentados acham essas mensagens duras demais, porque ela exige deles uma mudança, ela escancara diante deles aquilo que realmente são, a sua verdadeira condição, e essas pessoas, então, agora, elas não suportam isso e eles acabam saindo. E pasmem, não é? Pasmem, porque não vão ser poucos que sairão, mas será uma classe numerosa. Essa classe numerosa vai abandonar a igreja e eles vão sair, e eles vão parar exatamente no pior lugar onde poderiam. Eles vão parar exatamente nas fileiras do inimigo. E por que isso acontece? Porque quando vem a aprovação, eles estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular, eles acham que assim vai ser mais fácil, mas vai ser muito pior. Homens de talento, né, talvez grandes estrelas que estejam a brilhar hoje, eles vão se colocar do lado dos inimigos de Deus e eles vão se tornar os nossos piores inimigos. E nos últimos dias, esses apóstatas, eles serão os mais ativos agentes de Satanás. Veja o que a senhora White, inspirada por Deus, veja o que ela diz sobre isso. Ao aproximar-se a tempestade, essa sacudidura, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade. Veja, obediência é uma palavrinha que muita gente não quer nem ouvir. Então agora abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam agora sua capacidade em enganar e transviar as almas, tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Isso está no livro Grande Conflito, na página 608. Na página 48, a senhora White ela fala algo que é chocante, não é? Ela faz uma pergunta, e a pergunta ela faz é a seguinte: por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada?
Por que a perseguição contra a igreja hoje parece adormecida? Por que a igreja vive em paz e segurança? Por que a igreja não é mais perseguida como era no passado? Essa é a pergunta que ela faz e ela mesma, inspirada por Deus, dá a resposta. E ela diz assim: a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Então veja que ela está dizendo assim: por que a igreja está adormecida? E dentre muitas coisas que ela fala, ela diz, porque a verdade hoje é considerada com indiferença. Porque a palavra de Deus não é mais pregada como deveria ser pregada. Agora, tão logo a verdade volte a ser pregada, com o poder do Espírito Santo, como ela deve ser pregada, tão logo isso aconteça, ela diz que as fogueiras da perseguição se reacenderão. E, infelizmente, meus irmãos, quem vai riscar os fósforos são, infelizmente, muitos daqueles que sentam hoje dos nossos lados, nos bancos das igrejas, e nos chamam de irmãos, infelizmente. Agora, por que isso acontece? Não é? A gente fica olhando isso e se pergunta, mas por que isso acontece? Quais são as causas da queda de muitos? Então, são várias causas, são vários fatores. E nessa noite aqui eu separei apenas 4 para falar para vocês. O primeiro fator que eu acredito que vai gerar a queda das pessoas é a perseguição pela imposição das leis dominicais. Porque, meus irmãos, pensem comigo, hoje é relativamente fácil eu ser fiel a Deus. Porque se eu quiser ser fiel a Deus, especialmente na questão da guarda do sábado, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o meu emprego, eu vou correr o risco de passar algum tipo de privação. Nada mais do que isso. Agora, se hoje, que ainda é fácil eu ser fiel a Deus, eu muitas vezes tenho traído essa fé, traído esse amor, essa confiança em Deus por coisas tão pequenas. Nós traímos a confiança que temos em Deus por coisas tão pequenas, então eu pergunto, como é que vai ser quando a minha vida e a sua vida for exigida em troca? Será que nós vamos permanecer em pé? Não vamos. Então, essa perseguição pela imposição dessas leis é um fator que vai ajudar muitos a caírem. Outro fator que eu queria destacar é o descuido e indiferença religiosa. Descuido e indiferença religiosa. Será que isso acontece hoje no nosso meio? Descuido e indiferença religiosa? O que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado, não é mesmo? Mas então por que é que as nossas igrejas estão cada vez mais vazias? Parece que para nós o culto é só no sábado de manhã. Só no sábado de manhã. Na quarta-feira à noite, a igreja está vazia. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, chegam do trabalho, vão para casa. No sábado à tarde, as igrejas estão vazias. Por quê? Não é porque as pessoas estão fazendo trabalho missionário, porque senão as igrejas estariam lotadas. Mas é por quê? Por preguiça. Porque para muitos o sábado termina no amém do pregador meio-dia. Domingo à noite, as pessoas não vão à igreja por quê? Porque estão cansadas, querem se preparar para a semana. Então perceba a inversão de valores. Nós vivemos hoje buscando tudo aquilo que Deus está disposto a nos dar se nós simplesmente buscássemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então esse é um fator da queda de muitos. Outro fator que eu vou destacar aqui é o conhecimento superficial voluntário da verdade. Por isso muitos hoje são desviados pelas falsas doutrinas. Já foi um tempo, meus queridos, em que o nosso povo era conhecido como o povo da Bíblia. Hoje não mais. Por quê? Porque as pessoas não vão mais à fonte. As pessoas não vão mais à palavra de Deus buscar o conhecimento. Talvez o conhecimento que muitos tenham hoje é de ouvir o pastor Arilton lá no Bíblia Fácil, é de ouvir o pastor Luiz Gonçalves no Arena do Futuro, é de ouvir talvez o pastor Gilson Brito lá na Voz da Profecia, é talvez de vez em quando participar de uma série ou outra como essa na igreja sobre eventos finais e mais nada. O alimento de muitos hoje é aquilo que eles recebem no culto, enquanto que a fonte principal de alimento deveria ser o quê? A palavra de Deus. Deveríamos buscar direto da fonte.
A senhora White fala que poucos minutos aos pés do Espírito Santo valem mais do que muitas horas aos pés de grandes mestres. Mas hoje, voluntariamente, nós temos um conhecimento superficial da verdade. Muitas pessoas nem sabem mais no que acreditam. Quem tem rede social pode ver isso. Muitas pessoas do nosso meio estão descansando no Senhor, estão perdendo a vida. E aí não é raro, aliás, é muito comum nós vemos o Adventistas do sétimo dia indo para a rede social, mandando mensagem para alguém que já faleceu, como se estivesse se despedindo da pessoa, ou como se estivesse, sabe, como se a pessoa pudesse ler e ouvir o que ela está escrevendo. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Não está consolando a família, mas está falando com quem já morreu. Então, veja, muitas vezes, às vezes, o Adventista nem sabe no que crê mais. Por quê? Conhecimento superficial voluntário da verdade. E o quarto fator que eu queria destacar aqui é a falta de aceitação da mensagem à Laodiceia. E a mensagem, irmãos, à Laodiceia, que somos nós, a sétima igreja do Apocalipse, ela não é uma mensagem doce, ela não é uma mensagem macia, mas ela é uma mensagem do quê? Ela é uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de reforma. Então hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo assim numa época, eu diria, de um extremo liberalismo. Uma ideia de que onde tudo pode ser feito, como se Deus não ligasse hoje mais para certas coisas que ele ligava no passado, e às vezes a gente até sabe que não deve fazer alguma coisa, mas a gente quer muito, então a gente vai e faz. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, algo simples. Aqui em São Paulo, na cidade grande onde nós vivemos, não é muito difícil de nós, por exemplo, não respeitarmos corretamente os limites do sábado. O pôr do sol pode até encontrar de vez em quando um adventista do sétimo dia lá na fila do supermercado na sexta-feira, não é esperando para chegar no caixa e para pagar suas compras. Não pode acontecer? Claro que pode. A pessoa está lá dentro do supermercado, já no ápice do dia, o sol se pondo na linha do horizonte, e ela ainda está esperando a sua vez, né, para pagar suas compras no caixa. E eu pergunto para vocês, será que isso é uma coisa ruim? É claro que é. Extremamente ruim. Mas se você conversa com essas pessoas, o que é que elas vão dizer para você? Olha, eu não posso fazer nada, não é? Eu estou vivendo aqui numa cidade grande, com muito trânsito, até saí um pouco mais cedo do meu trabalho e tudo mais, mas cheguei lá no mercado, estava cheio, e aí a fila é grande, o caixa ainda é mole, não é? E, sabe, eu não tenho culpa. E outra, todo mundo está fazendo assim, então tudo bem, também faço. Então, veja, isso não seria tão ruim se a pessoa chegasse em casa e ela dissesse assim para si mesma, puxa, mas o que foi que eu fiz, né? Eu estou errado, eu não devia ter feito isso. E aí, então a pessoa vai e pede perdão para Deus e pede a Deus que ele ajude para que isso não se repita. Eu digo que isso não seria tão ruim se a pessoa agisse dessa forma, por quê? Porque tem um texto lá do Espírito de Profecia que a senhora White fala sobre o amor de Deus. E lá ela diz que o amor de Deus ele não diminui quando nós erramos, que o amor de Deus é constante, ele nunca deixa de nos amar. Né? Ela diz mais ou menos assim, olha, se aqueles que têm comunhão com Deus, né, se aqueles que dependem de Deus, se eles cometerem algum pecado e cair, mas eles sentem tristeza, eles pedem o perdão a Deus, então não é por causa desse pecado que Deus vai amá-lo menos. Interessante. Agora, se a pessoa chega em casa e diz assim, pera um pouquinho, né? Muito bem, esse negócio de sábado aí não é bem assim, isso é muito radicalismo, isso é coisa daquele pastor, isso é coisa daquele ancião lá que está pregando essas coisas, né? E outra, todo mundo faz isso, então também faço, e na próxima sexta-feira o que acontece? Ele continua lá, na mesma fila do supermercado, invadindo as horas sagradas do sábado, então, irmãos, isso é muito grave. Isso é exatamente o que eu coloquei aqui. Isso é falta de aceitação da mensagem à Laodiceia. Porque a mensagem de Laodiceia não é uma mensagem simples. A mensagem de Laodiceia é uma mensagem de arrependimento e de reforma. Se você que está aqui conosco nessa noite, nos assistindo, se você pensa, por um acaso, se você pensa dessa forma, que tudo pode, que Deus não se importa mais com certas coisas, então, me perdoe a sinceridade, mas com todo respeito, você está correndo o risco de já estar secularizado. Né? Porque se você não está ligando mais para essas coisas, é porque você já está secularizado. Irmãos, isso é errado. E tem muita gente que vai cair fora da igreja por causa disso. Estão secularizados, sabe? Não pedem desculpa mais a Deus pelo pecado, mas vivem o tempo todo arranjando desculpas para continuar com seus pecados, para continuar cometendo os mesmos erros. Não tem interesse em mudar. Não dão chance para o Espírito Santo operar uma transformação na sua vida, né? Vão ser
sacudidos. Infelizmente vão ser sacudidos. Agora, só existe um jeito de você não ser sacudido para fora da igreja. E como é esse jeito? Bom, está aqui. Para você ficar livre da sacudidura, não no sentido de não passar por ela, não, porque todos vamos passar por ela. Ninguém que estiver vivo vai escapar dela. Mas para você ficar livre da sacudidura no sentido de você não ser lançado para fora da igreja, o que é que você precisa fazer? Eu só conheço um jeito. Você precisa manter uma profunda comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo das Escrituras e de testemunho. Somente assim você não vai ser sacudido para fora e não vai ser levado por esses ventos. Né? Não tem outra fórmula, não tem outro milagre aqui. Então, esse é o primeiro evento que vai ter o seu lugar ali no pequeno tempo de angústia. É a sacudidura. O segundo evento que eu gostaria de mencionar nessa noite, e esse eu vou apenas mencionar, porque nós estudamos quase 2 horas sobre ele na quarta-feira passada, é a chuva serôdia. E nós vimos que a chuva serôdia, o que ela é? É um poder adicional que Deus vai derramar na vida daqueles que já têm na sua vida o poder do Espírito Santo, com uma dupla finalidade, né? De capacitar os filhos de Deus para que de maneira sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, eles terminem a pregação do Evangelho, e para prepará-los também para que eles passem intocados por aquele período de angústia que compreende as 7 últimas pragas, que, como eu disse para vocês hoje no começo, ele não é para os filhos de Deus, ele é para os ímpios, porque os filhos de Deus vão estar protegidos pelo poder do Espírito Santo durante esse período. Agora, qual será o resultado da chuva serôdia? Então, o resultado da chuva serôdia é o terceiro evento que vai ter o seu lugar aqui, nesse pequeno tempo de angústia. O resultado da chuva serôdia é aquilo que nós conhecemos como o alto clamor. O que é o alto clamor? Ele não é alto no sentido de ser barulhento, não, mas ele é uma poderosa manifestação, uma poderosa presença do Espírito Santo que vai mover os mensageiros humanos. Né? O alto clamor, meus irmãos, nada mais é do que a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, sendo pregada com todo o poder do Espírito Santo. Isto é o alto clamor. Veja, eu vou mostrar alguns textos aqui para você que a senhora White fala sobre isso. Vou começar com esse aqui do livro Eventos Finais, página 208. E o texto diz assim: quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Então, o que é o alto clamor? É a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 sendo pregada com todo o poder do Espírito Santo, e ela vai alcançar quem? Toda a terra. Toda a terra vai ser iluminada com a glória do Senhor, ou seja, toda a terra, todos os habitantes desse planeta vão ouvir essa mensagem, vão ouvir falar sobre essa mensagem, né, que é uma mensagem de advertência, como se fosse uma última advertência de Deus ao mundo, para que se arrependa dos seus pecados, para que abandone uma falsa religião, uma falsa adoração, e ao mesmo tempo como que um último convite de Deus para que as pessoas participem de uma verdadeira religião, de uma verdadeira adoração, que adorem a Deus no verdadeiro dia em que ele deseja ser adorado. Agora, veja que interessante, que impressionante o tipo de pessoas que Deus vai usar nesse movimento. Veja. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Quais são o tipo de pessoas que Deus quer usar aqui? Deus quer usar pessoas humildes. Deus quer usar pessoas consagradas. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Irmãos, é lógico que Deus deseja usar pessoas inteligentes e pessoas capacitadas na sua obra, claro. Mas Deus só vai usar essas pessoas desde que elas sejam o quê? Consagradas, desde que elas sejam humildes. Porque o mais importante aqui, o mais necessário aqui, não é o preparo deste mundo. Não é você ter uma faculdade, não é você ter mais inteligência do que outro, não. Mas o que vai contar aqui é o quê? É a unção do Espírito Santo. O que vai contar aqui é se a pessoa é consagrada com o Espírito Santo. Veja, homens de fé e oração serão constrangidos a saírem com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Está no livro Grande Conflito, página 606. Ver-se-ão muitos correndo de uma parte para outra,
constrangidos pelo Espírito de Deus para levar a luz a outros. Veja, de novo aqui, o tipo de pessoas que Deus quer usar. Deus quer usar aqueles cuja verdade, a palavra de Deus é como um fogo em seus ossos, enchendo-os de ardente desejo de esclarecer os que se assentam nas trevas. E veja que coisa impressionante agora o que vai aparecer aqui na sequência desse texto. Muito mesmo entre os iletrados proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. Irmãos, iletrados, pessoas que não sabem ler e escrever. Crianças, queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Crianças, olha, a gente vê muito isso na época de comissão de nomeação, não é? As pessoas se reúnem para escolher quem vão ser os líderes da igreja para o próximo ano, e às vezes você quer indicar algum jovem ali, e sempre tem alguém que levanta falando, olha, melhor não, porque ele não tem experiência ainda, não é? Olha que engraçado. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim para mim, defendendo essa tese, a pessoa disse assim para mim, você sabe por que Deus deixou Moisés completar 80 anos para libertar o povo da escravidão? É para ele ter experiência de vida. Eu fico me perguntando onde é que está escrito isso? Desde quando experiência de vida conta aqui nas coisas de Deus? Não conta. Irmãos, experiência de vida só vale se vier junto com experiência com Deus. Porque me digam uma coisa, que experiência de vida pode ter uma criança? Nenhuma. Nenhuma criança. Não pode experiência de vida nenhuma. Agora, até mesmo uma criança pode ter muita experiência com Deus. Deus não quer pessoas experientes na vida. Deus quer pessoas experientes com Ele. Deus quer pessoas que sejam experientes no seu relacionamento com Ele. E até mesmo uma criança pode ser. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões, às sugestões dele, do Espírito Santo. E pondo à margem todo o esforço humano, e regras inibidoras, né, e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Quando a senhora White diz, pondo à margem todo o esforço humano, sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer, irmãos, que não existe espaço para criatividade humana nas coisas de Deus. Não existe espaço. Quando Deus quis que Moisés construísse um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, qual foi a ordem que Deus deu para ele? Deus disse assim, Moisés, toma cuidado, veja e faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Deus mostrou a Moisés um santuário celestial e pediu para que ele fizesse uma cópia e disse, olha, toma cuidado para você fazer tudo de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte. Por quê? Porque nas coisas de Deus não existe espaço para a criatividade humana. Hoje nós temos em nossas mãos o modelo que nos foi mostrado no monte, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós temos que fazer tudo de acordo com este modelo. Não dá para ficar enfiando aqui a minha criatividade, aquilo que eu acho, os meus métodos progressistas. Não. Eu tenho que seguir exatamente assim diz o Senhor. Porque se a igreja é de Deus, se o culto é para Deus, se a adoração é para Deus, então eu tenho que fazer de acordo com a vontade de Deus e não com a minha vontade. Senão, o culto não é para Deus. Senão, o culto é para mim. O culto é para me agradar. O culto é para me satisfazer. Não. O culto tem que ser para Deus de acordo com a vontade de Deus. De acordo com aquilo que está revelado na sua palavra. E não de acordo com o meu achismo, ou com o meu gosto, ou com a minha inclinação pessoal. Agora, qual será o resultado? Olha aqui. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Evangelismo, página 700. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro a fim de proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. E veja, vocês se recordam que eu fiz uma pergunta aqui para vocês, quando nós estávamos no nosso segundo encontro? Quando estávamos falando sobre essas curas, sobre esses milagres que nós vemos no mundo religioso hoje? E aí eu perguntei para vocês assim, será que um dia nós veremos esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazer curas e milagres semelhantes àqueles que vemos no mundo religioso hoje, através de pentecostalismo, neopentecostalismo e o carismatismo? Então, aqui está a resposta.
A resposta é sim. Veja o que diz esse texto. Evangelismo, página 700. Operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados. E sinais e maravilhas seguirão os crentes. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele disse, olha, vocês ainda vão fazer coisas maiores do que estas. Não é? Vai ser um tempo onde, com o poder do Espírito Santo, todos nós poderemos fazer essas curas, esses milagres, em nome de Jesus. Mas diferente daquilo que vemos no pentecostalismo, neopentecostalismo e carismatismo. Porque Jesus diz que são falsos cristos, falsos profetas. Agora, essa cura e esses milagres que serão feitos aqui, nesse momento, serão não somente em nome de Jesus, mas serão também usando o poder de Jesus. Porque, veja, Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir. Isso está no livro Evangelismo, página 700. Um tempo de poder virá durante o pequeno tempo de angústia. Ou o poder será de Cristo, ou o poder será de Satanás. Mas uma coisa eu lhes garanto. O poder de Cristo, meus irmãos, ele sempre foi e sempre vai ser infinitamente maior. Você não tem o que temer se você estiver na fileira correta. Você não tem o que temer se você estiver do lado certo. Quarto e último evento, quarto e último acontecimento que vai ter o seu lugar aqui nesse tempo. E é aquilo que nós podemos chamar de selamento. Queridos, o que é o selamento? O selamento é o seguinte. Hoje, nós vemos aí, quando nós olhamos para o mundo religioso, nós vemos que os cristãos são perseguidos. Em alguns países do mundo, os cristãos são martirizados ainda, né? São presos por pessoas de outras religiões e são torturados, são condenados à morte, né? Nós vemos isso acontecer. E o sangue de um cristão hoje, quando ele é derramado desse jeito no chão, o que é que acontece? Ele se torna como semente. Ele se torna como semente. E muitos outros são alcançados quando um sangue de um cristão é derramado. A fidelidade de um cristão, quando ele entrega a sua vida ao martírio, por amor a Jesus, ela influencia muitas outras pessoas e muitos acabam aceitando o cristianismo. Mas acontece, meus irmãos, que quando chegarmos ao fim desse pequeno tempo de angústia, quando o tempo da graça estiver terminado, a porta da graça estiver fechada, não houver mais oportunidade de salvação, Deus não pode mais permitir que o sangue de um filho seu seja derramado, porque se isso acontecesse, Deus seria desonrado, porque não há mais uma obra de salvação a ser feita. O sangue de um cristão, se fosse derramado depois do fim desse pequeno tempo de angústia, depois do fechamento da porta da graça, ele não seria mais semente, porque ninguém mais vai se converter depois desse período, não é? Então, Deus não vai permitir que isso aconteça. E isto é o selamento. Aqueles que estiverem selados com o Espírito Santo, o selamento ele nos dá assim uma ideia de propriedade e de proteção. É uma ideia de confirmação de propriedade e por você ser propriedade de Deus, você está sob a proteção dele. É como que se uma hoste do mal cercasse você, homens maus, e quisessem tirar a sua vida, e agora então Deus se levanta no seu trono e ele olha assim, ele diz, opa, espera um pouquinho, nesse daí não. Esse aí está selado com o Espírito Santo. Esse me pertence. Ninguém encosta nele. Por isso que depois do fechamento da porta da graça, para aqueles salvos que estiverem vivos, nenhum fiozinho de cabelo da sua cabeça se perderá. O mundo vai entrar numa cena terrível, de destruição terrível. Nós vamos ver isso no nosso 7º encontro. Mas se você estiver selado com o Espírito Santo, você pode ter certeza que nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. O selamento, ele vai alcançar alguns objetivos na vida do cristão. E quais são? Ele vai fixar na vida do cristão os princípios da lei de Deus, né? O Espírito Santo é quem fixa, é quem muda o nosso caráter para que nós possamos a ser servos obedientes a Deus. Isso não é esforço nosso. Isso é um dos objetivos do selamento. Outro objetivo, ele faz com que os selados sejam fiéis na observância do sábado, em meio à apostasia, em meio à perseguição. Se nós vamos permanecer em pé, se nós vamos permanecer fiéis a Deus e à palavra de Deus, isso não é obra nossa.
Isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, resultado do selamento. E o terceiro, ele vai preservar os filhos de Deus para que eles passem, então, incólumes, ou seja, intocados pelo tempo de grande angústia. Como eu disse, eu repito, nenhum fiozinho de cabelo da sua cabeça vai cair se você estiver selado com o Espírito Santo. Na próxima quarta-feira, nós vamos estar aqui de novo e nós vamos dar sequência a esse assunto. Nós vamos estudar sobre esse tempo de grande angústia, né, que vem logo à frente. Mas hoje, eu queria ainda fazer você considerar alguma coisa mais, eu queria falar para você algo mais para que você compreendesse um pouco melhor o que é o selamento, né? O que é o selamento. Então, meus irmãos, nós sabemos que vai chegar um momento que nós vamos ter a promulgação desse decreto dominical, que, como eu já disse, é um conjunto de leis que, de alguma maneira, vai forçar as pessoas a trabalharem aos sábados. E aquele que quiser guardar o sábado a partir de então, ele não vai conseguir mais emprego. Se ele não tem emprego, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele não compra, ele não vende. E ele vai entrar numa grande angústia. E tudo isso vai acontecer enquanto a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há uma obra de salvação a ser feita, ainda há um evangelho a ser pregado. A bandeira do evangelho ainda precisa ser levada às pessoas, né? E nós vamos ter então que pregar o evangelho num contexto onde nós não vamos ter emprego, não vamos ter dinheiro, onde nós não vamos poder comprar, não vamos poder vender, e ainda vamos ter que deixar uma cidade grande como essa para uma cidade pequena, né? Porque você vai viver na cidade pequena, você vem na cidade grande, prega o evangelho e volta para a cidade pequena. Em tudo isso, em meio a toda essa confusão que vai estar acontecendo no mundo religioso. E agora, diante disso, diante dessa cena, né, algumas pessoas ficam preocupadas, né, e elas ficam temendo pelo futuro. E é normal, natural, até que venha na mente das pessoas alguns pensamentos como estes aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Algumas pessoas ficam pensando assim, olha, já que vai ser nessa situação, eu não vou ter dinheiro, não vou ter emprego, então, será que eu tenho que hoje já me preparar para isso, por exemplo, escolhendo o lugar de esconderijo? Algumas pessoas acham que sim. Muitos acham que nós devemos escolher agora o esconderijo em lugares solitários, né? E eu pergunto para você que está comigo aqui nessa noite, será que nós devemos hoje nos preocupar em escolher para onde nós vamos? E o que levar? Estocar água, estocar alimento, estocar comida para esse período? Será que nós temos que fazer isso? Então, meus queridos, quando os seus pensamentos forem assaltados com essas perguntas, com essas dúvidas, olha, será que eu tenho que escolher hoje para onde eu vou? Será que eu tenho que estocar água, que eu tenho que estocar comida? Será que eu tenho que fazer alguma coisa, algum tipo de provisão para esse tempo? Então, quando o seu pensamento for assaltado por essas ideias, então, eu quero deixar aqui para você, nessa noite, 3 conselhos para você seguir. 3 conselhos. 3 conselhos que não são meus, mas que são de Deus para você. 3 conselhos de Deus para você. O primeiro deles, que eu vou deixar para você, você vai encontrar lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 57. O primeiro conselho de Deus para você nessa noite é o seguinte, você tem que se lembrar quem é o seu Deus. Você tem que saber muito bem quem é o seu Deus. E quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Veja quem é o seu Deus. Deixa que ele mesmo se apresente para você. Veja como é que ele vai se apresentar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15. Veja como é que o seu Deus se apresenta para você. Isaías 57, 15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Irmãos, quem é o seu Deus? É este aqui. Ele é o alto, ele é o sublime, ele é aquele que habita a eternidade, que tem nome santo, que habita no alto e santo lugar. É o Deus todo-poderoso, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente, é o Deus todo-poderoso, é o dono de todas as coisas, é aquele que criou todas as coisas, e é aquele que resolve tudo. Mas não é só assim que ele se apresenta, porque na sequência do texto ele continua se apresentando. E ele diz assim,
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O seu Deus é o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Mas ele também é aquele que habita com você. O seu Deus é aquele que está sempre com você. O seu Deus é aquele que está sempre ao seu lado em toda e em qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ele é aquele que não se esconde quando vê você chorar. Ele não se esconde quando você sofre. Ele não se esconde quando você enfrenta os problemas dessa vida, não. Mas ele é aquele que vem ficar do seu lado, bem pertinho de você. É aquele que tem poder, que pode transformar a sua vida e que pode te livrar de toda e qualquer situação. Esse é o seu Deus. Você precisa se lembrar de quem é o seu Deus. E conhecendo o seu Deus, você vai saber de uma coisa, que você nunca vai estar sozinho. Se às vezes, irmãos, nós não sentimos a presença de Deus ao nosso lado, tenha certeza de uma coisa, o problema não está com Deus. Porque Deus está onde ele sempre esteve. Deus está no lugar de onde ele nunca saiu. E onde é? Do meu lado e do seu lado. Se muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus, o problema está conosco. Nós não sentimos a presença dele muitas vezes porque não o buscamos de todo o coração, porque não estamos ligados a ele como deveríamos, porque o nosso relacionamento com ele não é tão íntimo como ele gostaria. Mas Deus é aquele que não se esconde diante dos nossos problemas. E é aquele que está sempre ao meu lado, sempre ao seu lado. Então, quando esses pensamentos te assaltarem, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar quem é o seu Deus. Você precisa se lembrar quem é o seu Deus. E que ele nunca, jamais, em hipótese alguma, nunca, ele vai te deixar sozinho. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro conselho de Deus para nós hoje. O segundo conselho. Quando você se preocupar com essas coisas, você precisa se lembrar da profecia de Joel, aquela que nós estudamos na semana passada. A profecia de Joel que diz que nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito Santo como chuva serôdia sobre toda a carne. A profecia que diz que os nossos filhos e as nossas filhas, os nossos velhos sonharão, profetizarão. Todos. Queridos, que sonhos, visões e profecias são essas, né, que Deus vai dar aos seus filhos? Nós já vimos todas elas aqui quando estudamos na quarta-feira passada sobre chuva serôdia. Todas serão de cunho evangelístico. Deus vai dizer a quem nós devemos pregar, quando nós devemos pregar e onde nós devemos pregar. E uma vez falando sobre isso, alguém muito espirituoso, né, fez uma pergunta assim, tá, mas como é que eu vou pregar o evangelho se eu não vou ter emprego? Se eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar nem vender. Como eu vou colocar, por exemplo, gasolina no meu carro para ir pregar o evangelho? Né? Então, veja. Deus vai dizer para você para quem pregar e quando pregar. E aí você vai até essa pessoa. Né? Você prega o evangelho para essa pessoa. A porta da graça ainda está aberta. Se você está pregando o evangelho, é porque a porta da graça ainda está aberta, ela ainda não fechou. Essa pessoa para quem você está pregando, ela ainda não conhece a verdade. Então, ela ainda tem emprego, ela ainda trabalha, ela ainda compra, ela ainda vende, ela ainda tem dinheiro. Então, agora acontece uma troca. Você vai até ela com a pregação do evangelho, você leva até ela a salvação. E ela vai, então, agora proporcionar para você os meios necessários para que você continue pregando o evangelho. Uma troca. Mas essa pessoa muito espirituosa, né? Também perguntou assim, tá bom, mas a partir desse momento, então, essa pessoa ela vai conhecer a verdade. E aí, a partir daí, então, ela não vai mais ter emprego, ela não vai mais ter dinheiro, não vai poder mais comprar e vender. Como é que vai continuar? Então dá vontade de responder assim, né? Puxa, será que você que pensa assim quer mesmo que o evangelho termine de ser pregado e Jesus volte? Então, diante disso, diante dessa situação, então aí vem agora o terceiro conselho de Deus para mim e para você. O terceiro. Tem um texto muito bonito da senhora White que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos do quê? Do passado. A menos que nós esqueçamos da maneira como Deus agiu no passado, como Deus conduziu o seu povo no passado, como ele nos trouxe até aqui. E no passado, quando Deus derramou chuva temporã sobre os seus apóstolos, sobre os discípulos de Jesus,
todos eles tiveram sonhos, visões e profecias, não é? E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? No passado, houve um homem chamado Filipe. Se você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, você vai encontrar lá um diácono chamado Filipe. E esse diácono chamado Filipe, ele teve um sonho e visão, e nesse sonho, Deus disse para ele que fosse a um determinado lugar, né? E mesmo sem compreender muito bem, ele foi. Ele foi. E chegando lá, o que foi que ele encontrou? Está lá em Atos 8, a partir do verso 26. Né? Ele encontrou aquele etíope. Né? E ele estava vindo, lendo um rolo do profeta Isaías e não estava entendendo. E aí, então, nós já conhecemos a história. Filipe foi até lá, explicou para ele que aquilo que ele estava lendo estava se referindo a Jesus, que havia sido crucificado naqueles dias, o cumprimento daquelas profecias. E o etíope, então, sentiu o desejo de ser batizado. E Filipe, então, desce com ele ali até as águas, não é? E aquele etíope, então, é batizado. E quando o etíope é batizado, eu imagino agora ele se levantando, feliz da vida. E a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai dar um abraço carinhoso em Filipe, como gratidão por aquele momento. E aí ele se levanta e ele vai abraçar o Filipe, mas, epa, espera um pouquinho. Cadê o Filipe? Imagina ele olhando para todo lado. Será que o Filipe se afogou? Porque o Filipe não estava mais lá. No mesmo instante que batizou o eunuco, o etíope, Filipe não estava mais lá. Mas no mesmo instante que ele batizou aquele etíope, onde é que estava Filipe? Filipe, no mesmo instante, a Bíblia diz que ele já estava na cidade de Azoto, muito longe dali. E como é que ele foi para lá? No mesmo instante ele estava aqui, no mesmo instante agora está lá. Como é que ele foi para lá? Não foi andando, não foi correndo, não foi de patins, não foi de skate, não foi de bicicleta, não foi de moto, não foi de carro, não foi de ônibus, de trem, de metrô, não foi de helicóptero, não foi de avião. Mas como é que ele foi para lá, irmãos? Ele foi trasladado. Filipe foi trasladado. Sabe por quê? Porque Deus é sobrenatural, porque Deus é todo-poderoso, porque Deus tem poder para todas as coisas. Deus não precisa de recursos humanos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de um carro para levar você daqui para lá. Deus só precisa de uma pessoa disposta que o conheça e que o aceite e que acredite na sua palavra e que se coloque à disposição dele para ser usado. Porque Deus é todo-poderoso, irmãos, Deus é sobrenatural. Sabe, queridos, talvez esse seja o grande problema conosco hoje. Talvez o nosso grande problema seja porque nós olhamos para Deus o tempo inteiro e queremos medir Deus com a nossa régua. Talvez o grande problema seja esse. Nós queremos limitar Deus às nossas limitações. Não, não faça isso, isso é um grande erro. Deus é sobrenatural, Deus é todo-poderoso, Deus tem poder para todas as coisas. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser sobrenatural na sua vida e você vai ver como tudo muda. Deixe Deus ser Deus na sua igreja. Para de ficar tentando resolver as coisas na sua vida, para de ficar tentando resolver as coisas na sua igreja de acordo com os seus métodos, de acordo com a sua vontade, com a sua inteligência. Deixe Deus agir da sua maneira, deixe Deus ser Deus, que você vai ver que tudo se resolve. Porque Deus é todo poderoso. Deus não precisa de métodos humanos. Se for preciso, irmãos, nesse tempo, Deus vai estender para você uma mesa no deserto. Se for preciso nesse tempo, Deus vai enviar corvos para te alimentar, como alimentou o profeta Elias. Se for preciso nesse tempo, Deus vai fazer chover maná no céu, na sua frente, como fez chover para os israelitas. Portanto, toda vez que você se sentir assaltado com esses pensamentos aqui, lembre-se disso, lembre-se de quem é o seu Deus, lembre-se da profecia de Joel e lembre-se de como Deus agiu no passado, porque a história vai se repetir. E por isso a senhora White fala isso aqui, inspirada por Deus. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Será tempo de confiar totalmente em Deus.
Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Livro Primeiros Escritos, página 56. E veja agora, queridos, que texto lindo, que texto extraordinário, que promessa maravilhosa de Deus para você nesse tempo. Está no livro Primeiros Escritos, página 282. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Mas eles estavam sozinhos? Estavam sozinhos? Não. Veja o texto. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Queridos, isso aqui para mim é um grande paradoxo. Um grande paradoxo. Porque hoje, muitas vezes, você e eu queremos ser fiéis a Deus, e o que acontece conosco? Nós somos perseguidos, nós somos oprimidos, nós somos humilhados, nós somos taxados de fundamentalistas, não é? Se hoje você quer ser fiel a Deus, muitas vezes você é colocado numa situação de escolha, onde você está diante de uma escolha entre ser fiel a Deus e passar necessidade, ser fiel a Deus e ser abandonado pela sua própria família. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Você quer ser fiel a Deus, você quer trabalhar direitinho, você quer fazer todas as coisas de maneira correta, você é oprimido pelos nossos próprios governantes, certos? Por isso, meus irmãos, a grande pergunta que eu gostaria de deixar para você nessa noite é esta. A grande pergunta que eu gostaria de deixar para você hoje é essa. De que lado você gostaria de estar? Você gostaria de estar do lado daqueles que hoje têm tudo, que não sentem falta de nada, mas que vão sofrer fome e sede nesse momento? Ou você gostaria de estar do lado daqueles que são honestos, daqueles que são corretos, daqueles que fazem a vontade de Deus e que terão o seu pão e a sua água certos? De que lado você gostaria de estar? Eu não sei, querido, de que lado você gostaria de estar. Mas eu sei de que lado eu gostaria de estar. E eu gostaria de estar do lado daquele que faz promessas extraordinárias para mim. Eu gostaria de estar do lado daquele que deixou uma promessa aqui na sua palavra, que é especial demais, que eu acredito que seja oportuna para qualquer pessoa, em qualquer momento dessa história. Mas eu acredito também que ela seja especialmente oportuna para aqueles que vão estar vivendo nesse tempo, nesse pequeno tempo de angústia. Eu gostaria de estar do lado daquele que diz assim para mim: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu te faço repousar em pastos verdejantes. Eu levo você para junto de águas de descanso e refrigero a sua alma. Eu guio você pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu vou estar com você. O meu bordão e o meu cajado te consolam. Se for preciso, eu preparo uma mesa para você na presença dos seus adversários. Se for preciso, eu unjo a sua cabeça com óleo, eu faço o seu cálice transbordar. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, de que lado você gostaria de estar? Eu gostaria de estar do lado de Jesus sempre, porque ele me prometeu lá em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu gostaria de estar do lado de Jesus, porque lá em Mateus 20:28, ele tem dito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele disse: acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas, quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então, lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências.
Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. E vós sereis traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos os homens, por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então, deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem nos campos entrar nela. Porque estes são os dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra a aflição das nações, com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerão por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes, e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa.
nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no dia do sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma à extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.